aí, pessoal, beleza? Olha, como prometido, eu falei para vocês que eu terminaria o módulo 20 com vocês, né? E faria aí rapidamente alguns exercícios, não vai dar para fazer todos, e eu vou tentar rapidamente também fazer o pH, tá bom? 20, para não deixar vocês aí perdidos e sem orientação, tá bom? Tá joia? Agora é o seguinte, gente, módulo 20 nós estamos falando, né, de forças aplicadas com rotação, falamos lá da maçaneta, da porta, né, que ele tem um eixo de rotação e quanto mais distante desse eixo de rotação, mais fácil de empurrar a porta. Então a força aplicada deve ser menor para a gente deslocar essa porta para poder abrir ou fechar ela, né? Então este é o sentido, facilitar a força aplicada, tá bom? Então, geralmente nós vamos utilizar um eixo de rotação. Eu falei para vocês de alavancas, né? E roldanas. Hoje nós vamos falar agora, que faltou, os tipos de alavancas e roldana. Roldana fixa e roldana móvel. Qual é a função de cada uma delas? Cada função, tanto das alavancas quanto das roldanas, é facilitar o movimento, facilitar a força aplicada, né? Diminuir ou facilitar a força que vai ser aplicada. Então nós vamos primeiro falar de alavancas. Nós temos 3 tipos de alavancas. A alavanca interfixa. Ponto de apoio fica exatamente entre o objeto que resiste ao movimento e a força aplicada. Vamos pensar numa catapulta. Eu aplico a força aqui e o ponto de apoio aqui, ó, onde está o pincel, exatamente ao meio. Então, olha lá, eu aplico a ponta e o objeto fica aqui, na outra extremidade. E exatamente no meio eu tenho ali um ponto de apoio. Alicate. Eu aperto ele aqui, ou tesoura, ele fecha a sua ponta, mas ele tem um eixo de rotação, quase ali, exatamente, quase no meio daquele objeto. Se ele fosse exatamente no meio, a ponta fosse um pouquinho maior ali do alicate, ou então a tesoura, a sua ponta, onde eu vou aplicar o corte, né, que eu vou cortar um tecido, um papel, se ele tiver um eixo de rotação exatamente no meio, a força que vai ser necessária para cortar um objeto, né, que vai ser aplicada na outra extremidade, é uma força menor, tá? Então esse é o objetivo de alavanca. Então a alavanca interfixa, ela tem um ponto de aplicação exatamente no meio. Então eu tenho aqui a gangorra, eu aplico a força na extremidade e o objeto em outra extremidade, tá bom? Gangorra, tesoura, alicate são os exemplos de interfixas. Agora, a alavanca interresistente, o objeto resiste, fica no meio da alavanca, entre o ponto de apoio e a força. Então vamos pensar que aqui eu tenho uma tábua, né? Uma tábua em que eu tenho aqui um objeto e aqui o ponto de apoio da mesa, tá bom? Ponto de apoio da mesa. Eu vou aplicar uma força, tá? Uma força e consigo levantar esse objeto com uma força menor do que se eu fosse lá catar aquele objeto e levantasse ele. Então a resistência fica no meio do objeto, ele vai ficar no meio daquela alavanca, entre o ponto de apoio e aonde aplicamos a força. Então o objeto vai ficar aqui exatamente no meio, tá bom? Interpotente. Ou que eu vou fazer uma alavanca, eu tenho aqui uma tábua, eu ponho a ponta dele lá de baixo, fazendo apoio e levanto a outra extremidade. Levantando a outra extremidade, eu aplico uma força muito alta, aliás, eu preciso de uma força pequena, mas eu desloco o objeto que está aqui no meio, né? Esses dias eu fui tirar aqui tábuas do deck, né? Então eu peguei uma outra tábua, enfiei e levantei, fiz uma alavanca. O objeto ficou aqui no meio e eu facilmente consegui tirar ele. Então, a força aplicada foi bem menos do que se eu fosse lá e fosse tentar tirar tábua por tábua. Interpotente, força aplicada no meio de um apoio. Olha lá, pinça. Então, eu tenho a pinça, né? A pinça, eu vou segurar aqui no meio, aqui eu tenho um ponto de apoio e aqui ele vai pegar um objeto.
Então, ó, eu aplico aqui no meio a força. Então, é muito mais fácil pegar com a pinça um objeto do que se eu fosse lá pegar aquele mesmo objeto, tá ok? Então, a força é bem menor. Então, estes são os tipos de alavancas que nós temos, né? Pinça interpotente, interresistente, o quebra-nozes. Então, eu tenho que ter um alicatão assim, põe uma nozes aqui no meio e aperto a extremidade. Ele vai, o ponto de que vai apertar, se aplicado a força, né? A força necessária vai ser aqui no meio. O objeto vai ser colocado no meio. E aqui, interfixa, gangorra, tesoura, alicate, né? O ponto de apoio é a parte região central. Agora, tipos de polias. Polia é uma máquina simples, ela serve para diminuir ou facilitar a força, tá? Que nós vamos aplicar. Por exemplo, eu tenho a polia fixa e a polia móvel. Essa aqui é uma polia fixa. Eu fixei ela, né? Se eu faltou desenhar aqui para vocês, né? A fixação dela no local. Então, o que acontece? Eu quero levantar esse objeto. Se eu puxar a corda aqui para cima, vai ficar mais difícil. Mas se a corda passa pela polia e eu puxo a corda para baixo, eu levanto esse objeto mais fácil. Então serve simplesmente para isso. Então, polias fixas, ela facilita a aplicação da força. Então, eu orientando e puxando para baixo, no sentido da gravidade, fica mais fácil do que se eu puxar essa corda no sentido contrário da gravidade. Então, a força aplicada aqui pode ser até a mesma, mas só que no sentido contrário, ela vai ser mais simples, né? Vai ser mais fácil aplicar essa força. Agora, nas roldanas móveis. Se eu tenho uma roldana móvel que eu vou puxando um objeto, né? Essa roldana móvel, ela vai diminuir pela metade da força que eu preciso, tá? Então, a primeira coisa que você tem que observar, se tiver algum exercício, perguntar para vocês. Eu tenho esses dois desenhos, um com a polia fixa, outro com a polia móvel. Percebi que a polia se desloca facilmente, ela está móvel, livre naquele sistema. E se eu puxo a corda com uma polia móvel, a força aplicada a cada polia móvel que existir vai fazer com que eu tenha uma força dividida pela metade. Então, se eu precisava lá de 100 newtons para levantar aquele objeto, eu vou precisar, na verdade, de 50. Se eu tiver duas polias, eu vou precisar, na verdade, de 25 newtons. Divide pela metade e divide pela metade duas vezes. Tá vendo? Então, olha só, a força aplicada será menor, né? Então, eu divido a força cada vez que eu tiver uma polia móvel, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, beleza? Agora, vou pegar aqui o pincel que caiu e vou abrir aqui os exercícios desse módulo 20. Nós vamos fazer aí alguns exercícios, tá? Página, presta atenção, página 319, tá? Então, exercícios da página 319. Exercício número 1. Exercício número 1 da página 319 do seu caderno 4, módulo 20. Tá bom? Beleza? Vamos lá, galera. Pegou aí? Página 319. Dá um pause aí até você pegar a sua apostila. Descreva o que denominamos movimento de uma força. O momento de uma força, desculpa. É o efeito ou a tendência de rotação que uma força pode exercer sobre um corpo. Então, se eu tenho um eixo de rotação, aquela força ela pode promover um movimento naquele objeto, naquela alavanca, naquela polia, porque a polia gira, ela tem um centro de rotação. Então, o momento de força é a tendência de rotação de uma força que pode ser exercida em um corpo. Tá bom? 2. Explique o que ocorre ao se fechar uma porta, aplicando nela uma força na maçaneta para que ela rotacione em torno do seu eixo fixo. Deixa eu girar aqui para ficar mais fácil. Onde estão as dobradiças? Caracterizando a melhor posição da maçaneta. Gente, a maçaneta ela tem um eixo fixo ali nas dobradiças, não é isso?
Quanto mais distante do eixo fixo eu aplicar a força, a maçaneta, mais fácil, menor força ela deve ser aplicada. Então é proporcional, inversamente proporcional. Quanto mais distante, né, da dobradiça, do ponto fixo do eixo, mais fácil é de fechar aquela porta, movimentar ela. Então menor força eu tenho que aplicar na maçaneta, que eu fecho ou abro aquela porta. Tá bom? Então a força para rotacionar, abrir ou fechar aquela porta, ela é menor, tá? Então coloquem aí no exercício 2, quanto mais distante a maçaneta da dobradiça, menor a força necessária a ser aplicada. Daí o sentido de ter a maçaneta e este movimento de rotação da porta. Exercício número 3. O que pode ocorrer com um objeto com dimensões não desprezíveis, sujeito à ação de forças resultantes não nula? Ele pode se deslocar, né? Pode movimentar, rotacionar, movimento de translação. Então, o que pode acontecer com o movimento não nulo? Não nulo, então ele pode se movimentar. Aquele objeto pode ser deslocado, né? Ele pode ser aplicado movimento de translação, de rotação. Então é isso. 4. Cite os principais elementos de uma alavanca. Eu coloquei na aula passada para vocês, né? Eu tenho o fulcro, eu tenho o braço potente e o braço resistente. São 3 regiões, tá lá na sua lousinha, procura lá da aula passada. Se você fez a lousinha, se você copiou a lousa. 5. Quais são os principais tipos de alavanca? Tá aqui. Interfixa, interresistente e interpotente. São esses 3 tipos de alavanca. Tá ok? Beleza. Agora, exercício de aplicando o conhecimento da página 320. Página 320, exercício número 1. Observe a situação lá de um pneu com uma chave, né? Para eu tirar o parafuso. Qual o princípio físico que está envolvido na ação representada? Né? A chave de roda aplica-se o movimento de uma força para que faça o parafuso girar, desparafusando a roda. Né? Então, aplica uma força para girar o parafuso. Quanto mais distante a força aplicada da rotação, do eixo de rotação. Então, está aqui o eixo de rotação do parafuso. Quanto mais distante, meu cotovelo, tá vendo? Quanto mais distante do eixo de rotação, mais fácil fica aplicar uma força. Eu posso aplicar uma força, né? Mas quanto mais distante eu tiver, mais fácil vai ser girar o parafuso que vai estar lá no eixo de rotação. Tá bom? Então, exercício B. O que poderia diminuir o esforço aplicado para desparafusar a roda, né? O parafuso? Aumentar o cabo dessa alavanca, né? Dessa chave de roda. Então, se eu aumentar o cabo da chave de roda, eu diminuo a força, vai precisar de uma força menor, tá bom? Exercício 2, para entreter os bebês, não, exercício 3, não vou fazer o 2 não, tá bom? Explique o 3, a balança, tá bom? Como funciona uma balança de pratos, né? Então, é um eixo que tem no centro, que ele vai equilibrar os 2 pratos. Então, se eu coloco uma massa aqui, que eu conhecida de 20 quilogramas, e se tiver em equilíbrio total, exatamente no meio, eu sei que do outro lado também tem 20 quilos exatos, tá bom? Então é dessa forma que a balança de pratos funciona. Eu tenho uma massa conhecida e uma massa desconhecida, e eu vou adicionando massas conhecidas de um lado até equilibrar o prato naquele eixo de rotação que fica aqui no meio, tá? Então, mas pesquise e faça. Gente, só rapidinho, tá vendo? Nós já fizemos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Estudos orientados pH. pH, ui, pH, professor, pH, ui. Nós vamos fazer o pH 20, tá bom? Do 7º ano. 7º ano, pH 20. Rapidinho, hein? Exercício número 1. pH agora, exercício número 1, né? Momento de uma força, letra D. Então, exercício número 1, resposta letra D. O efeito ou tendência de rotação que uma força pode exercer em um corpo é o momento de uma força. Tá joia?
Então, letra D, tá joia? Letra D é a resposta do exercício número 1. Exercício número 2. Por que geralmente a maçaneta de uma porta encontra-se na mesma posição nas portas? O mais distante possível, né, do eixo de rotação, para diminuir a força a ser aplicada. Né? Então, podendo pegar uma porta bem perto da maçaneta e começar a empurrar ela, você vai ver que a força aplicada tem que ser maior para deslocar a porta do que se eu vier aqui na outra extremidade, bem longe da maçaneta, da dobradiça, e vier aplicar uma força para fechar. Então, letra B de Berenice, Betina, porque é esperado que a maçaneta esteja posicionada de modo que seja necessário empregar a menor força possível para abri-la. Então, ela está sempre no lado mais distante da dobradiça. Então, letra B de Berenice. Tá joia? 3, exercício 3, vamos lá rapidinho. pH. Quando um corpo extenso está em repouso, não se desloca e não sofre rotação, ele se encontra em equilíbrio estático, parado. Tá ok? Letra B de Berenice também. Este é um equilíbrio estático, ele não tem rotação, não tem nada. Então ele está realmente em equilíbrio, ele está paradinho, quietinho. Agora, 4. O ponto de apoio está no meio, entre a posição do objeto, que faz resistir ao movimento, e o ponto que será aplicada a força para movimentar. Qual tipo de alavanca? Interfixa. Está aqui. É o alicate. Não é isso? O ponto de apoio está exatamente no meio. Tá bom? Então, letra A de Astrogildo. 5. Quando a força resistente é aplicada entre a força potente e o ponto de apoio. Então, no meio vai ser aplicada a força. Não é isso? Temos uma alavanca interresistente. Então, o objeto resistente fica no meio, né? Então, a força resistente está no meio, o objeto está no meio, entre o ponto de apoio e a força aplicada, né? Então, o objeto se encontra no meio. Letra B de Berenice, interresistente. Letra B, 5, letra B. 6. Quando a força potente é aplicada entre a força resistente e o ponto de apoio. Então, agora é a força resistente. Então, o objeto, ele está entre o ponto de apoio, então a força aplicada é no meio, tá? No meio, igual a pinça. Eu aplico aqui no meio, aí tem a ponta e o ponto de apoio. Então, eu vou aplicar a força no meio agora. Não é a força resistente, não é o objeto que está no meio. Se fosse o objeto, seria interresistente. Então, interpotente, a força aplicada está no meio, entre a ponta e o apoio, né? E o apoio na outra com o objeto. Então, olha lá, interpotente, letra C. 6, letra C. 7. Conhecendo os tipos de alavancas ensinadas no seu livro de ciências, determine qual desses objetos é uma alavanca interfixa. Alicate, o que mais? Já foi, letra C. Alicate, gangorra, tesoura, é interfixa, é um exemplo. Letra C também. 7, letra C. Tá vendo? Facinho, gente, nada difícil. Conhecendo os tipos de alavancas ensinados no seu livro, determine qual desses objetos é uma alavanca interpotente. Interpotente é uma pinça, né? A vassoura. A vassoura é de interpotente, né? É no meio. Martelo não vai ser, vou aplicar na ponta. Tesoura vai ser interfixa, alicate interfixa. A gente ficaria entre o martelo e a vassoura, né? A vassoura, nós temos o ponto aqui de apoio, ponto de aplicação. Então, nós temos aqui, ponto de apoio e aqui você varre. Você movimenta aqui, e você ponto de apoio e lá você vai movimentar o objeto na outra ponta. Então, você aplica a força aqui no meio para varrer, o movimento de varrer, varrendo. Ponto de apoio e o ponto de deslocamento lá embaixo. Então, letra A de Astrogildo. E agora, número 9, conhecendo os tipos de alavancas ensinadas no seu livro de ciência, determine qual delas é uma alavanca interresistente. A vassoura não, tesoura interfixa,
o martelo também não, abrindo a garrafa, abridor de garrafa. O abridor de garrafa, eu aplico a força ali no meio, geralmente, né? Aí eu tenho lá, interresistente. O objeto resistente fica no meio da alavanca. Antigamente, aquele outro abridor antigo, né? Que eu coloco um movimento de fechar, mas eu coloco aqui no meio a garrafa. Ó, aqui no meio. Então, sim, vai ser o abridor letra C. E 10, para terminar, terminando, para reduzir pela metade a força necessária para o movimento do objeto, devemos ter uma polia móvel, né? Uma polia móvel. A fixa somente orienta, mais fácil. É mais fácil puxar o objeto em direção à gravidade do que puxar contrário ao movimento da gravidade, tá bom? A força da gravidade. Então, a polia móvel, sim. Tá vendo? Ó, mais da metade dos exercícios é da aula de hoje. Então, 10, letra B de Berenice. Tá joia? Beleza, galerinha? E com isso, nós terminamos a nossa aula. Tá ok? Beleza? Um grande abraço a todos e até mais, galera! Até quarta-feira! Eu fui!